Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Pintor e hoje a gente vai falar sobre profissões, especificadamente sobre costureira. E não só sobre costureira, mas sobre o profissional da moda, design de moda, o que faz, deixa de fazer, como chegar nesse caminho, nessa profissão. E para isso, hoje a gente vai ter uma entrevistada, ela é professora de design de moda, e ela vai trazer diversas informações aí pra gente de como que ela chegou hoje a ser professora de moda, os caminhos que ela passou, percorreu e tudo mais. Então, não percam esse vídeo, fiquem aí depois da vinheta, espero que gostem, sejam muito bem-vindos e até já! Bom, pessoal, espero que tenham gostado da vinheta que a gente preparou para vocês, justamente com essa temática de costura ou costureira, né? Como a gente pode dizer carinhosamente também. E como eu disse no começo do vídeo, aqui está a entrevistada de hoje. Vou pedir, por favor, que se apresente para nós. Olá, pessoal. Eu sou a Jussara. Eu tenho um canal, chama Judatinho. Lá eu dou dicas de modelagem, corte e costura. Aí depois fica a descrição do vídeo aí para vocês darem uma olhadinha no meu trabalho. Hoje o pintor me convidou para falar um pouco sobre o ofício da costureira. Entre algumas das entrevistas que ele está propondo aqui no canal dele, é despertar justamente essas profissões aí que estão um pouco esquecidas. E ela em destaque é uma delas. Então, o que eu posso ressaltar um pouco sobre a parte da costura? Assim como a vinheta apresentada, a maioria das pessoas quando vem me procurar tem essa visão de que tipo, costura é coisa de vó, é coisa de senhorinha, é coisa de pessoa antiga. E é por isso que ela tem perdido essa essência, porque os mais jovens não têm tanto interesse nessa parte. De uns tempos pra cá, eu posso dizer que isso tem mudado. De uns 3 anos pra cá, eu tenho atuado forte na região de Sorocaba e eu tenho visto esse empenho dos jovens na procura de se profissionalizar ou então para uso de um hobby próprio, aonde então tem novamente se propagado e levantado essa profissão que até então estava meio, em declínio, podendo se dizer, porque se você levantar uma estatística na parte tanto profissional da indústria, você vai ver o quão carente está o mercado de trabalho desse profissional. Bom, como vocês já puderam ter uma breve explicação, do que é costureira e um pouquinho como está o mercado de trabalho, eu vou pedir agora para você, Ju, por favor, conte para nós quanto tempo de experiência na área que você já tem, quanto tempo atua. Certo. Bom, eu iniciei na área de costura aos 13 anos. Fiz um curso de costureiro industrial polivalente no Senai, na época em São Paulo, no Bom Retiro. Nesse curso eu tive a oportunidade de conhecer todas as máquinas de costura e todos os processos de montagem de peças. Então eu me tornei uma polivalente, uma profissional polivalente em todos os tipos de máquinas. Aos poucos o próprio Senai, em parceria com as empresas, me colocou dentro de uma empresa e ali eu iniciei então a minha carreira profissional aos 14 anos, com registro em carteira, e desde então nunca mais eu fiquei desempregada. Desse início da costura, comecei primeiro costurando bolsos. Foi numa empresa, numa confecção na Moca, e lá eu costurava bolsos de calça jeans, colocava bolso atrás. Interessante, só para te interromper um pouco. Então, você fez lá o curso no Senai, durou quanto tempo mais ou menos o curso? 1 ano. 1 ano o curso. Então aí lá você aprendeu, além de cortar, costurar, aprendeu
as máquinas, como que funciona? Foi tudo isso que o curso do Senai te proporcionou na época? Sim, sim. Ele me deu todo essa bagagem profissional na parte dos maquinários e na parte da experiência de corte e costura. Ah, legal. Vocês podem ver que na época, né, o Senai ele tinha muito essa parceria com as empresas e tudo mais, ajudava bastante a inserir. Não que hoje não exista, né, mas hoje está muito mais difundido, menor aprendiz, guarda-mirim, tudo que isso que ajuda o menor hoje a ser inserido no mercado de trabalho e aprender como trabalhar dentro das indústrias, né. E legal que assim, você teve toda essa bagagem e você foi aprender a costurar bolso dentro da indústria. Sim, sim. Comecei aprendendo da parte mais básica, né? Até porque, como era a minha primeira experiência dentro de uma empresa e não tinha aquela experiência profissional, então eles me colocaram num serviço mais simples. Ali, com o decorrer do processo, eu fui me aprimorando e ali a minha carregada foi me dando a oportunidade de aprender outras partes. Então, passado uns 6 meses mais ou menos, eu já conseguia montar uma calça jeans por inteira e já conhecia todo o processo de montagem. Legal. E aí depois dessa empresa que você costurou calça jeans, né, foi aprendendo, foi aprimorando, né, qual que foi o seu próximo passo dentro da área de moda? Então, eu posso dizer assim, que quando eu era criança, minha mãe costurava. E eu tinha aquela visão que eu acho que todo mundo tem. Ai, que saco que é a costura, que ela é um pouco maçante mesmo. Aí você não vê assim, tipo, fica ali na máquina o dia inteiro e tal, não tem, sabe, você quer algo a mais do que ficar sentado o dia inteiro numa máquina? E foi aí então que, terminado esse curso, estando lá dentro mesmo do Senai, eu fui me aprofundar na área. Então eu parti para a parte de modelagem. Aí foi onde eu aprendi, até então eu só sabia pegar a peça cortada, cortar o molde e montar. Não sabia como chegar naquele molde. Entendi. E foi aí onde eu me... Que seria a parte de criação, Ainda desenvolvimento de peça? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Seria quando esse desenvolvimento já está pronto. Sim. E ele chega para um profissional na área que é chamado de modelista. Correto. Então, além de costureira na moda, a gente tem um profissional de modelista. Isso. Então, costureira que pega a peça pronta ali, já vai lá na máquina, costura, foi o que você via sua mãe fazer. Isso mesmo. Exato, entendi. Então, aí depois, né, em fase decrescente, a gente tem a modelista. Certo. Então, depois da modelista, nós vamos ter o estilista, que aí ele vai trabalhar sim com essa parte do desenvolvimento, do estilo e da criação. Entendi. Então, só para ficar claro para todo mundo, né, pessoal? Para a gente poder entender certinho a sequência na construção de uma roupa, né? Que não parte somente da costureira pegar lá e costurar. Ela é parte fundamental no processo, obviamente, como a gente pode ver, porque ela monta a peça final que vai apresentar ali para o cliente, para você mesmo, né? Para quem que vai usar, né? Mas como a Ju pôde já falar um pouco, né? A gente tem toda uma construção de funções, de profissões, até chegar numa peça final construída. Então, quem dá o start na peça, então, é o estilista. Sim. Entendi. Ele que faz toda a criação. Aí seria aquela parte do desenho, fazer o desenho, de como quer ficar a peça, caimento e tudo mais. Isso mesmo. Entendi. Aí, o estilista, ele tem todo um conhecimento das tendências de moda, o que vai ser tendência nesse ano, quais são os tecidos da coleção, quais são as cores. Então ele faz todo esse estudo e aí então ele coloca no desenho. Aí vai ter que ter um outro profissional para tirar isso do desenho e transformar em realidade. Correto. Não antes da parte da costura, que seria a estrutura do molde. Correto. Né? E aí então é onde entra a modelista. Então eu queria saber, eu sabia costurar, mas eu não sabia como fazer o molde da roupa. Foi aí então que eu parti para o curso de modelagem industrial. No curso de modelagem industrial, eu aprendi saias, blusas, calças, blazers. E cada vez mais que você aprende, você se afunda num universo infinito. Sempre tem algo novo a aprender. Eu digo que eu fiz esse curso quando eu tinha 16 anos. Então eu posso dizer para vocês que ao torno aí de uns 16 para 17 anos, mais ou menos,
Não vale chutar a idade, tá bom? É só pra gente ter uma base de quanto tempo profissional a Ju já atua no mercado. Já dava uma ideia, mais ou menos, né? Como diz aquele ditado, nunca se pergunta a idade para uma mulher. Preste atenção. Bom, então, eu posso dizer que nesse tempo todo, eu ainda, mesmo estudando e me aprofundando, sempre tenho algo novo a aprender. Passaram-se, então, 16, 17 anos aí e eu sempre aprendo. E o mais gostoso ainda é que hoje eu me dedico a ensinar. Então eu aprendo muito mais também. E como você saiu lá do Senai, passou pela fábrica de jeans e chegou hoje a ser uma professora na área de moda? Qual foi a sequência? Você passou por outras indústrias ou saiu dessa fábrica de jeans e já foi direto para uma sala de aula? Não. Eu, na época, quando eu estava na fábrica de jeans, eu tinha 14, 15 anos. Então, eu era menor aprendiz, as empresas não contratavam, sem o registro, sem o apoio do Senai, né? Então, tinha o CIE junto ao Senai que fazia as contratações. Então, eu tinha que estar estudando para poder estar empregada. Como é até hoje, né? Um menor aprendiz, ele só vai estar no mercado se ele tiver alguém, né? Sim, apoiando por trás, uma instituição apoiando por trás, né? Até porque a nossa lei, ela não permite que o menor trabalhe, a não ser que seja... Só lembrando, tá, pessoal? Menor dentro da indústria, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele tá lá para aprender, não para executar, tá? Executar, ter aquela pressão profissional. Ele tá lá para o desenvolvimento profissional. Então ele tá lá para ter o apoio de um profissional lá da empresa já para poder conseguir desenvolver o que ele aprendeu no curso, já aplicado na indústria, na empresa, no comércio, tá? Então sempre com esse apoio de uma instituição de fora, ou uma instituição de ensino, ou uma instituição que apoia esse desenvolvimento dentro das empresas, ok? Isso mesmo. Então, eu fui me aprimorar para que então eu pudesse conseguir novas posições dentro do mercado de trabalho, mesmo sendo novinho, eu já pensava grande. Opa, quero crescer, quero conhecer esse mercado todo. Então, aos 16 anos, eu ingressei no curso de modelagem. A minha professora, vendo toda a minha capacidade, ela me colocou para trabalhar na indústria onde ela trabalhava. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande marca, que era a Lelis Blanc. Legal. E ali, por ser uma multimarca até internacional, então era muito gostoso, vinha aqueles tecidos de fora, chegava ali do aeroporto, aquela sensação de que, nossa, que coisa maravilhosa. Aí que eu fui me desenvolvendo cada vez mais. Quando chegou no final do ano, eu ainda não tinha completado 18 anos. E aí encerrou o curso e encerrou o contrato do Senai. Só que eu, na esperança de poder continuar, eu não sabia que eu não podia ser contratada porque eu não tinha 18 anos ainda. Eles encerraram o contrato em dezembro e eu só ia fazer 18 anos em janeiro, no finalzinho de janeiro, que eu fiquei muito triste. Por poucos meses, então, não foi efetivado. Isso mesmo. No entanto, a própria dona da empresa disse que não podia, né? Sim. Em termos de fiscalização e tudo mais. Então, no período de coletivas, né, no comecinho de dezembro, então eu acabei sendo dispensada dos serviços. E ela pediu para quando eu tivesse, então, fevereiro, né, já tivesse completado a maioridade, os 18 anos, aí eu podia estar retornando lá. Só que nesse período, no finalzinho do ano, sempre começam aquelas inscrições para fazer curso técnico. E aí eu já, animada, como eu disse, então eu tinha me inscrito na escola Sigbol para fazer o curso técnico de moda. Sim. Aí nisso, eu tive que ir lá em dezembro para cancelar o curso, porque elas não me deram uma certeza de que eu iria realmente ser contratada. Eles disseram que teriam que esperar a oportunidade, porque como a empresa destinava essa vaga para o jovem aprendiz, sim, então era uma vaga rotativa, cada vez eles estavam ali para... Então o profissional, exatamente o modelista ali, eu ainda não tinha todo o amparo de conhecimento para assumir essa vaga. Então aí, né, não tinha como, a princípio,
haver essa contratação, e eu sabendo que realmente eu era de menor e ia ter que levar um tempo. E aí meu pai na época não tinha condições de bancar esse curso para mim, que era muito caro na época. Não era tão caro assim, mas para as condições do momento não dava para fazer. Foi aí então que eu fui cancelar a minha inscrição. E a mocinha da recepção brincou comigo e falou assim: não cancela não, aqui tá tendo vaga. Quem sabe você vem aqui, ó, você conhece já alguma coisa, você pode trabalhar comigo aqui na recepção. Aí eu até achei interessante, eu falei, nossa, vou mandar um currículo. Só que falei pra ela, vamos cancelar, porque, né, vai que não dá certo, pelo menos no meio do ano, se eu já tiver conseguido um emprego, é mais garantia, eu já faço uma reserva, um dinheiro, alguma coisa pra garantir o estudo. Por isso, pessoal, não se esquece de assistir o vídeo de planejamento que eu deixei aqui já na playlist, tá? É importante a gente ter o planejamento das coisas na nossa vida, justamente pra gente sempre procurar se estruturar, né? Então, eu entreguei meu currículo, fui pra casa triste, até porque, né, tava desistindo ali daquela oportunidade no momento. Passados uns dias me ligam. E aí, vem aqui fazer uma entrevista, a gente gostou do seu currículo. Aí eu toda feliz, fui e tal. Tinha umas 30. Isso foi a Sigbol que te ligou? Isso. Entendi. Aí tinha umas 30 pessoas, assim, mais velhas do que eu até. Eu, aquela menininha ali, né, prestes a completar 18 anos, aquela cara de criança. E foi passando de uma em uma e tal. Aí até que chegou uma senhora, ficou por último comigo, né? Ela perguntou, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei assim pra ela, eu vim pra uma vaga. Aí ela, mas todas as que estavam aqui estavam para a vaga de professora. Será que você não está no local errado? Nossa, na hora eu, falei assim, não sei, mandaram, eu vim, né? Aí eu fui na recepção e perguntei pra mocinha. Falei, olha, na hora que eu cheguei, eu falei pra você que eu tinha uma entrevista, né? E aí você ouviu o meu nome aí, tudo certinho. Ela falou, não, pode ficar aí e aguarda. Eu, tá bom, né? A senhora entrou pra fazer a entrevista dela e eu fui a última. E fiquei ali foi a esperando. Última de todas, de todas, a última. Aí daqui a pouco sai a entrevistadora e vira pra mocinha da recepção, viu eu sentadinha ali, né? Ela pegou e falou assim, vieram todas? Aí ela pegou e falou assim, sim, vieram todas. Aí ela falou assim, então não tem mais ninguém pra entrevistar? Falou, sim, tem aquela mocinha sentada ali. Ela tá aqui na lista. Na hora ela olhou pra minha cara, olhou pro papel. Aí ela puxou assim, pegou meu currículo, olhou. Você não tem 18 anos? Aí eu peguei e falei, não. Vou completar por esses dias. E já era mesmo, perto do meu aniversário. Aí ela pegou, olhou e falou assim, mas você já tem toda essa bagagem, todo esse conhecimento, você já fez aulas de modelagem, você já teve uma experiência dentro de uma confecção, você já sabe costurar com 18 anos. Então, quer dizer, eu já tinha 4 anos, já estava a completar 18 anos, eu já tinha 4 anos de registro em carteira. Começou com os 14, Isso. Né? Então, eu já tinha uma experiência que, vamos dizer assim, alguém mais velho levou um tempo para adquirir, né? Sim, sim. E ela olhou assim, aí ela olhava, ela não acreditava. E eu fiquei tipo, eu falei, mas qual é a vaga? Aí ela perguntou assim, é para costureira. Aí eu, perdão, a vaga é para professora. Aí eu olhei assim, professora? Eu? Aí ela, pois é, você se acha capaz de ser uma professora? Qual é a criança que nunca se espelhou numa professora, né? A gente passa pela educação infantil, sim, pelo ensino médio e tudo mais, a gente sempre tem bons exemplos na área da profissão, né, de professor. Sim, então, sim, na hora eu pensei assim, por que não, né? Posso tentar? Aí eu disse pra ela, eu posso tentar? Aí ela falou, claro, você pode tentar sim. Aí eu comecei o treinamento, né? Então, como eu já estava naqueles dias para completar os 18 anos, então eu fui lá assistir como se fosse uma aula experimental, para saber como funcionava, se eu ia me... O ambiente da aula ali e tudo mais. Se eu ia me interessar, foi essa a proposta dela. E eu comecei naqueles dias e tal. E logo
já completei os 18 anos, já foi feito o registro, né? Aquele tempo de experiência. E aí tudo iniciou mais. no mundo de professor na área de moda. Sim. Entendi. Então, vamos dizer assim, E aí foi quanto tempo quanto tempo já de professor? Olha, eu trabalhei lá uns 7 anos. Aí eu tive, nesse meio tempo, me mudei de cidade, né? Eu acabei casando e me deslocando para outra cidade, ficou complicado a idas e vindas até lá. Depois disso eu acabei tendo que voltar para a indústria, né? Fiquei muito triste, mas eu tive que voltar para a indústria. Voltou? E aí ali na indústria trabalhando, também era complicado porque na cidade onde eu estava não tinha confecções, não tinha muitas essas coisas. Então eu tinha que ficar me deslocando para Jundiaí ou até mesmo para São Paulo, Indaiatuba, Campinas. Então fiquei rodando essa região onde tinha mais confecções ali para me estabelecer. Um campo de atuação um pouco mais amplo, maior. Sim. Até porque então eu já, com o meu conhecimento de sala de aula, aprimorado os meus conhecimentos e técnicas de modelagem, e com os meus conhecimentos de costura, então eu já tinha uma carteira profissional de atuação na área de modelagem. Então eu já tinha me firmado uma carreira fixa de modelista industrial. Então era mais... para vocês entenderem assim, o estilista, na maioria das vezes a empresa tem 1 ou 2. A modelista, a mesma coisa, a empresa tem 1 ou 2. Diferente da costureira, que ela vai precisar de 10, 20, 30, 50, dependendo da produção dela. Então, é uma área um pouco competitiva, assim. Sim, que é uma área mais específica, né? Não é uma área mais abrangente de produção e tudo mais, né? Sim, uma vez que você entra numa confecção, você ganha a cara e a característica daquela empresa. Então você começa a criar produtos para aquela empresa e você cria uma identidade junto com aquela empresa. Então você acaba criando raiz e ficando bastante tempo. Sim. Então é muito difícil essa rotatividade. Eu não sei que empresa, algumas das empresas que eu passei, ou elas precisavam completar mais o quadro de funcionários, né? Ou então tinha acontecido de ter a perda de um funcionário. Sim. E ali eu... Ou até mesmo uma repaginação, né? Parte de estrutural e estratégia da empresa para se recolocar no mercado, alguma outra posição que falta, ela abranger e tudo mais também, né? Sim, até porque na área de moda a gente trabalha com 2 tipos de tecidos. Os tecidos com elastano e os sem elastanos. Então você tem um profissional que vai trabalhar essa propriedade do tecido, a fórmula, como eles têm essa propriedade de esticar, de trabalhar o encolhimento, e aí a pessoa se aprofunda mais. Então você tem muito mais que se aprofundar nesses conhecimentos. O jeans, aí tem lavagem, lavanderia, então, tudo mais. É muito amplo, né? Essa área de moda, design, de moda, estilista, modelista, costureira. Vocês podem ver que é um mercado assim muito amplo e cada vez mais muito presente, né, no dia a dia, tá voltando a ficar cada vez mais presente, né? Sim. No nosso dia a dia, com coleções, pessoas novas, né, que nem você disse que está te procurando para poder ter marca própria e tudo mais. É isso mesmo? Isso mesmo. Com esse tempo de experiência que eu adquiri, tanto na parte de costura, de modelagem, na parte do estilo, essa parte de tecnologias. Então, hoje eu consegui me firmar na minha cidade como há 3 anos, né? Eu venho fazendo um trabalho de dar aula. Então, eu consegui me fixar de uma forma que eu tenho visto esse trabalho crescer muito. Porque com todo esse amparar de conhecimento que eu adquiri, eu consigo trazer para esse meu aluno toda uma visão geral, global do mercado de moda, né? Como que funciona. Então, muitos desses meus alunos, às vezes, vêm para me procurar. Até mesmo porque a costura, ela é muito ampla no sentido tanto terapêutico, quando você quer, sabe? Fazer assim, ter um hobby. Um hobby, pro uso pessoal, aí pro uso profissional. Então ela abrange muita coisa. Que vai desde aquela costureira no bairro, que às vezes você precisa fazer um remendo de uma calça, um conserto de uma saia, ali e tudo mais. Soltar, fazer uma barriga. É muito procurado, né? Sim, isso, né? Hoje a gente vai lá na loja, compra,
a roupa, né? E aí experimenta, deu legal, mas às vezes o comprimento não ficou bom, aí a gente procura quem? Aquela profissional perto da nossa casa que sabe fazer a barra e tudo mais. É considerada uma costureira também. E é um ofício do qual você vai herdando de família. Por exemplo, que nem eu posso dizer, eu herdei da minha mãe o ofício da costura, porque ela já era costureira, então eu tenho uma máquina da época que ela trabalhou, então essa máquina tem uns 51 anos mais ou menos, e ela é correta. Desculpa a expressão da palavra assim. Depois eu corto na edição. É boa, porque antigamente, se a gente depois, o pintor até, né, com essa proposta do canal dele aí vai falar mais pra frente, os bens eram feitos para durar. Hoje os produtos já não têm mais essa durabilidade, né? Então nós vivemos num mundo consumista, onde os produtos também têm seu prazo de validade para que você possa consumir mais produtos. Sim. E é a mesma coisa em todas as áreas, podemos dizer. Então, esse ofício, se você for ver as máquinas antigas, aquelas de pedalzinho, aquelas que usava na... Ficava dirigindo quando criança. É isso mesmo. Quem nunca, né? Deixa aí no comentário aí. Quem nunca dirigiu o carro, o volantezinho da máquina de costura da mãe, da avó, da tia, né? De algum parente, provavelmente ou você já viu ou já sentou num pedalzinho desse. Eu posso dizer que eu já sentei num pedalzinho desse e já dirigi, da minha avó e da minha mãe. Então é uma coisa assim que vem mesmo de gerações, né? Sempre alguém ali na família vai ter alguém que já executou esse ofício e essa máquina ela vai passando de geração para geração. E elas até hoje, muitas delas funcionam até hoje. Máquinas aí da década de 70, 80, 90, muito melhores do que as fabricadas agora nos anos 2000 para cá. Sim. Né? E então esse trabalho que eu tenho feito atualmente é, além de dar conhecimento para as pessoas nesse aspecto amplo, né, que o mercado se expandiu, de tanto para o conhecimento próprio, para o conhecimento profissional, eu também dou assessoria para quem quer montar a sua marca. Correto. Então, para explicar certinho que tipo de tecido usar, quais são os procedimentos que a pessoa precisa para, então, né, seguir a sua marca. Passo a passo ali para você conseguir construir a sua marca. Isso mesmo. Não só a parte da costura, né? Não. De costurar lá as peças, mas a sua atuação é mais na parte do desenvolvimento. Isso mesmo. Entendi. Então, como é muito mais difícil você encontrar um molde, né? Porque o desenho, o estilista, o próprio dono da marca pode ser. Correto. Ele puxa as ideias, as inspirações, as criações e ele constrói ali o croquis ou até mesmo as imagens, as figuras da qual... Claro que de uma forma bem mais simples, né? Não com todo aquele conhecimento técnico de um estilista, Sim, né? Aí ele vai ficar bem claro isso daí. Sim, aí ele vai se aprimorando, né? Isso. Ele pode ser o próprio estilista da marca dele, ele vai se aprimorando nessa parte do estilo, ou ele também pode contratar um estilista para que esse estilista coloque no papel a ideia da qual ele... Tire da cabeça dele e realmente coloque no papel, Isso, né? e dê toda essa estrutura que talvez ele não tenha, porque o estilista, ele tem todo esse amparo de conhecimento da moda, do que o tecido correto, de... Tendência de mercado. Isso mesmo. Então, o estilista, ele vai ter todo esse suporte maior do que uma modelista, né, da qual eu atuo mais, porque ele tá mais ali naquele universo da moda, né, no dia a dia e frente com as tecnologias e todo o processo real e da construção mesmo do mercado da moda. Legal. E então eu entro depois dele, que aí já tá com o desenho pronto, já tá com a ideia pronta, com a criação pronta. E aí, como colocar isso no papel? Como fazer isso virar PMG 40, 42, 44? E aí eu atuo dando esse suporte aí. Toda essa estruturação das peças até chegar pra costureira costurar e pendurar no cabide da loja. Isso mesmo. Então eu monto uma peça que é chamada de peça piloto, que é uma peça amostra. E aí ela tem do molde. E a peça de amostra, ela pode levar em alguma oficina. Nas oficinas de confecção. Isso. Porque é bem segmentado essa área, né? Isso. Se eu for continuar falando, vai ser bem amplo, né? Vai muito longe. Então, fica a dica aí, né, pessoal? Seguem ela lá no canal, né? Canal da Ju, que aí eu vou deixar aqui na descrição certinho.
que aí vocês vão se aprimorar, ter mais conhecimento, parte técnica, ela falou do tecido com elastex, sem elastex, alguma coisa assim, né? Não sei dizer exatamente, tem tecido plano, não tem, é muito amplo e muito segmentado. Então lá no canal dela, ela realmente detalha tudo esses pontos e vai falando tecnicamente mais direcionado o que vai precisando aí cada ponto e tudo mais, até mesmo também na parte de assessoria dela, entrar em contato tal, e tudo mais também, eu vou deixar aí na descrição, beleza? Bom, vou precisar encerrar por aqui para não se estender muito a entrevista. Quero agradecer você, Ju. Vou deixar uns minutinhos para você fazer algumas considerações finais sobre o que é ser costureira, né? O que isso representa para você e, enfim, né? Deixar suas palavras aí, a sua pensamento sobre o que é ser costureiro, o que é costurar para você. Costurar é a arte de emendar pedacinhos. Então, quer seja roupa, quer seja o artesanato, pode ser um patchwork, pode ser uma coxa, pode ser um vestido de noiva. Costurar, ele vai muito além. Ele é um prazer que vem de dentro. Ao ver, depois de pronta, aquela peça se tornar realidade vindo das suas próprias mãos. Então, para você que gosta dessa arte do ofício, aproveita para aprender mais, porque o saber desta área ele é infinito. Para você que se interessou e deseja, né, nem que seja para um hobby, para aprender para o uso próprio, vai encontrar um universo cheio de oportunidades. Então, fica aí para esse convite, mas precisa dessa profissão. A mesma coisa costureira, você quer usar um belo de um vestido? Tá, mas e aí? Né? Ou você vai mandar fazer para poder ficar proporcional ao seu corpo, ou se você comprou uma peça, você vai precisar ali dar um leve ajuste, porque cada corpo é de um jeito diferente, né? Então, é um ofício que realmente merece toda a atenção e o carinho, e I love costura. Bom, pessoal, é isso a entrevista de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueça que na descrição também tem lá os cursos do pintor, tem alguns conteúdos referentes à costura também que são desenvolvidos por ela, pela Ju. Então eu espero que goste, clica lá na descrição, tem lá os links lá de alguns cursos também. Não percam aí de se profissionalizar, entre em contato com ela pelo canal dela também, para poder se profissionalizar, entender, aprimorar os seus conhecimentos, que isso é muito importante no mercado de trabalho competitivo no dia de hoje também. Não se esqueçam, se inscreva aí no canal, tem num cantinho de um dos lados aqui embaixo aqui. Curta, comente e principalmente, pessoal, compartilhe essa informação com o colega, com o vizinho, no Instagram do Papagaio, seja com quem for. Passe essa informação, porque informação nunca é demais, é muito bom e aprimora e amplia nossos horizontes no dia a dia de hoje também. Muito agradecido, um beijo do pintor e um beijo da Ju. Fique com Deus e até o próximo vídeo.